meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje continuaremos nossas aulas sobre figuras de linguagem, falaremos especificamente sobre as figuras de sons. Mas peraí, já se inscreveu no nosso canal e já ativou as notificações? Sim? Então vamos lá! As figuras de sons são uma das figuras de linguagem, ou seja, mais um recurso estilístico da língua portuguesa, que agora explora a sonoridade das palavras. Isto é, procura-se produzir efeitos que aproximem na língua os sons produzidos pelos seres vivos ou não vivos. Bom, a primeira figura de som que pontuaremos se chama aliteração. Basicamente, a aliteração consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou muito próximas, semelhantes. Nesse caso, a repetição tende a consistir ali no comecinho das palavras, mas também pode ocorrer no meio ou no fim. Lembrando que esse efeito sonoro visa produzir ênfase em determinado enunciado, ou seja, ressaltar determinada ideia central como um efeito estilístico da língua. Olha só o seguinte exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs, vulcanizadas. Viram só? Esse poema de Cruz e Souza repete intencionalmente a consoante V, a fim de se atribuir o efeito sonoro de ênfase com a aliteração. Esse recurso estilístico também é comum, por exemplo, no trava-língua. Olha só um exemplo. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. Ou 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É difícil pronunciar, né? Mas a repetição intencional da consoante, nesse caso, T, ela é um efeito sonoro muito próximo da aliteração. Além da aliteração, nós temos uma figura de linguagem, uma figura de som, na verdade, com um significado muito próximo a ela, que é a assonância. Nesse caso, o que se intenciona é a repetição de sons vocálicos, intencionalmente e harmonicamente. Olha só esse exemplo, que é um poema de José Paulo Paes, na verdade uma paródia da Canção do Exílio. Olha lá. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bar. Perceberam? Existe uma referência clara à Canção de Exílio e, nesse caso, a assonância é presente pela repetição intencional da vogal A com um acento tônico. Viram só? Essas duas últimas figuras de sons se aproximam pela repetição intencional de uma letra na palavra. Perceberam? Outro recurso estilístico, que também é uma figura sonora, se chama paranomásia. Nesse caso, exploram-se as palavras parônimas. Tá lembrado daquela aula de homônimos e parônimos? As palavras parônimas, na verdade, correspondem àquelas que escrevem e pronuncia-se de maneira muito próxima, mas na verdade possuem significados completamente diferentes. Esse recurso estilístico é utilizado a fim de também de se atribuir ênfase a algum enunciado. Olha só o exemplo. Não existe docência sem discência. Embora sejam palavras com significados completamente diferentes, olha lá, docência, que se refere ao professor, à atuação do professor, e discência, que é o papel do aluno na escola, por exemplo, são palavras com significados completamente diferentes, mas a pronúncia é muito próxima, isto é, são palavras parônimas. Nesse caso, então, o que nós temos é a paranomásia como uma figura sonora na língua portuguesa. Olha só mais esse exemplo para que fique realmente fixada a ideia de paranomásia. Os pássaros pousaram e posaram como se soubessem que estavam sendo admirados. Perceberam a pronúncia muito próxima das palavras posaram e pousaram? Pousar no sentido de parar em algum lugar e posar no sentido de fazer uma pose para uma foto ou para uma situação de admiração. Olha lá, os pássaros pousaram e posaram como se soubessem que estavam sendo admirados. A utilização dessas palavras próximas pela pronúncia ou pela escrita configura então essa figura sonora. Por último, como a última figura sonora, nós temos a onomatopeia.
Nesse caso, pretende-se a inserção de palavras que imitam sons e ruídos pela própria língua. Por exemplo, o som de uma bomba, uma risada, ou até mesmo sons dos animais, inclusive, correspondem à onomatopeia, já que nesse caso reproduz-se sons característicos de alguns seres pela própria língua portuguesa. Olha só a quantidade de sons que podem ser reproduzidos. Pessoal, essas foram então as figuras sonoras muito utilizadas na língua portuguesa como um recurso estilístico também de se produzir ênfase em determinado enunciado. Pegaram tudo? Anotaram todas as questões? Então é isso aí. Curtam o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos se você gostou, siga-nos nas redes sociais, acesse o link aqui na descrição e continue conosco porque nós continuaremos a nossa sequência de videoaulas e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!